A palavra de hoje é Atos 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder sobre vós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queria falar um pouco sobre a manifestação do Espírito Santo. Como que acontece? E aqui nós temos a resposta, né? Onde o próprio Senhor Jesus, falando aos discípulos, né, após a sua morte, né, ele apareceu aos discípulos e falou, né, que eles seriam batizados, né, com o Espírito Santo. E logo abaixo, o próprio Senhor Jesus, ele diz o porquê o batismo com o Espírito Santo. Para que serve o batismo com o Espírito Santo? Ele diz que mas recebereis poder. Então, a primeira ação do Espírito Santo em nós é derramar poder. Mas que tipo de poder? Poder para rodopiar, cair, né? Falar em outras línguas. Não. Porque você pode ler aqui nesse próprio texto aqui, olha o que está dizendo. Receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Este poder que é derramado sobre nós é justamente para nos capacitar para testemunhar aquilo que o próprio Senhor Jesus ele nos ensinou. A gente sabe que não é fácil, não é? Não é fácil viver aquilo que o Senhor Jesus deixou, como ele mesmo disse, né? Eu deixei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Então, esse poder, meus irmãos, é um poder que é manifesto através de várias situações, né? Esse poder, ele nos é dado principalmente no momento que nós estamos passando por dificuldade. Muitas pessoas, elas não suportam, né? Por quê? Justamente porque não tem esse poder. A adversidade vem, a pessoa ela não está preparada espiritualmente, e aí ela se abate, ela desanima, e aí ela não consegue mais caminhar. Veja que o poder do Espírito Santo será derramado sobre mim e sobre você, para nos capacitar mediante as adversidades que se levantam. E aí que entra a oração. Porque quando você para, né, você está passando por uma situação, e aí nós sabemos que nesse momento nós precisamos orar. Nós precisamos, não somente neste momento, mas muitos, né, buscam o Senhor somente quando estão passando por provas e dificuldades, né? Aí correm, né, atrás de uma oração, começam a frequentar a igreja, e aí começam a buscar meios, né, não de se relacionar com o dono da bênção, mas buscar apenas a bênção. E este poder, meus irmãos, que é derramado sobre nós, que também lá em Efésios 6:10 nos fala o seguinte, né? Que nós devemos nos fortalecer no Senhor, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz, para que quando chegar o dia mau, você permanecer firme, inabalável.
É esse poder, meus irmãos, que o Senhor ele quer derramar sobre as nossas vidas. Porque ele sabe que em situações difíceis, muitas vezes, nós não vamos saber como agir. E é justamente aí que entra a ação esse poder maravilhoso do Espírito Santo em nossas vidas, nos capacitando, né, nas situações difíceis que aparecem, que surgem, né? De repente, do nada, acontece uma situação difícil e a gente entra em desespero. E ele diz assim que nós receberemos este poder para ser testemunha. Como assim ser testemunha? Ser testemunha, porque no momento da adversidade é o momento que você vai o quê? Colocar em prática a palavra de Deus. E naquele momento que você estiver reagindo às situações, né, que não é fácil, você não vai agir como os demais. Você tem uma direção, você tem a palavra de Deus, você tem a orientação de Deus. Então, Deus, ele vai te orientar, ele vai te lembrar desta palavra, né? Porque por isso a importância de nós conhecermos, porque como que o Espírito Santo ele vai te lembrar de algo, né, que você não conhece. É o mesmo que você estudar, você ir fazer uma prova, você não ter estudado, e aí você até pedir para alguém orar por você, né? E certamente, como que essa pessoa vai orar por você se você não se capacitou, se você não estudou? Ou você acha que o anjo vai descer do céu ali e vai trazer revelações sobre aquela prova para que você passe? Não, não é bem assim, né? Nós temos que fazer a nossa parte, que é o quê? Estudar, nos capacitar. E aí, o Espírito Santo, naquele momento que eu estiver ali, fazendo a prova, né, que às vezes é muita coisa que a gente estuda, o Espírito Santo vai nos ajudar sim, nos lembrando, porque o próprio Deus vai lembrar que você fez a sua parte. E aquele momento difícil é onde Deus entra com o impossível, entende? Então, este poder, meus irmãos, é para nos capacitar. O Senhor, ele quer nos capacitar, né, nas situações que se levantam. Então, não adianta, né, muitas vezes, eu orar, né, se eu não estou tendo ações ao encontro à palavra de Deus. A gente vê ali no Novo Testamento muitas situações, e também no Velho Testamento, né, que tudo era sobre a palavra. O milagre acontecia sobre a palavra. Quando o Senhor Jesus, ele via um paralítico, quando ele via qualquer pessoa em situação necessidade, precisando de uma cura, de uma bênção, né? Então, o Senhor, ele operava assim. Mas primeiro, para que o milagre acontecesse na vida daquela pessoa, ele dava uma palavra, ele dava uma orientação. Vocês lembram da multiplicação dos pães? Você lembra também da transformação da água em vinho? Né? Porque muitas vezes a gente quer milagre, né? Ali foi um milagre. Ali foi um milagre, né? Mas se você for observar, como eu já trouxe alguns estudos sobre isso, sobre o milagre, que o milagre é a participação de Deus e também a minha. O milagre ele acontece, mas quando eu faço a minha parte, Deus entra com o impossível e o milagre acontece. Porque quando, né, a mãe de Jesus foi até Jesus e disse, Jesus, faltou, o vinho acabou, né? E aí Jesus foi ao encontro ali daquela necessidade e chamou, né, alguns homens e pediu, né, que eles pegassem, né, a água
e colocasse ali dentro. Tudo foi o quê? Foi uma ação humana. Enquanto Jesus ia dando a palavra, eles iam o quê? Obedecendo. E aí o milagre aconteceu. Entende, meus irmãos? Então o Espírito Santo, ele tem essa função em nós, né? Ele age desse jeito, conforme nós fazemos a nossa parte. O Espírito Santo, ele foi derramado sobre toda a carne, né? Toda a carne que crê. Não é sobre qualquer pessoa, sobre aquele que crê. Que o Espírito Santo, ele é santo e ele não vai habitar em qualquer corpo. Não é verdade? Ele não vai habitar em qualquer corpo, porque ele é santo. Então, esse poder que desceu sobre os discípulos está também sendo derramado sobre as nossas vidas hoje também. Cabe a nós nos posicionarmos, né? Sermos bênçãos, porque o poder do Espírito Santo, ele vai ser um manifesto através da obediência à palavra. O Espírito Santo, ele está em nós, como a palavra diz que nós somos casa do Espírito Santo, e ele vai se manifestar, porque o desejo do Espírito Santo é trabalhar através de nós, mas também nós precisamos ser trabalhados para depois nós fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Entende? Então, esta é a palavra que eu queria deixar para a sua vida nesta noite, sobre o poder do Espírito Santo e a importância deste poder. E que seja derramado sobre as nossas vidas a cada dia, nós possamos buscar com intensidade, né? E a gente possa cada dia, né, sentir a manifestação do Espírito Santo, ele nos lembrando, né, como o próprio Senhor Jesus falou, que o Espírito Santo, ele nos lembraria de quê? Da palavra, de tudo aquilo que Jesus fez, como a gente deve seguir as pisaduras do Mestre. O Espírito Santo, ele está aqui porque Jesus, ele já subiu, né? Mas ele deixou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que também auxiliava Jesus aqui na terra, ele ficou, ele permanece aqui, né? E aí quando o Espírito Santo, ele entra na sua casa, que é a sua vida, que é a minha vida, né? De uma forma que nós permitimos o Espírito Santo trabalhar em nós, arrancando, né, tudo aquilo que não procede de Deus. A casa precisa estar limpa, adornada, para que ele possa habitar. Então, uma reflexão para esta noite. Se a sua casa ela não está limpa, se existe algo na sua vida que você precisa mudar, esse é o momento. O Senhor Jesus está falando exatamente com você. Porque o Espírito Santo, ele quer trabalhar. O poder vai ser derramado sobre a sua vida, desde que você se coloque à disposição do Espírito Santo, para aquilo para o qual, né, que Deus te convocou para fazer, com o auxílio do Espírito Santo. Porque todos nós temos um chamado, e é o Espírito Santo que vai nos conduzir. É o Espírito Santo que vai nos orientar. É o Espírito Santo que vai nos lembrar da palavra. Por isso a palavra precisa estar em nós. Como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.